Olá, tudo bem? Estamos de volta para a aula de número 11 da disciplina de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao tema produto vetorial. Agora, nessa etapa, o nosso objetivo é começar a falar um pouco das propriedades do produto vetorial. Antes disso, vamos mencionar apenas um resultado muito interessante, muito rapidamente. Se nós tomarmos os vetores canônicos I, J e K, o vetor I ele aponta exatamente no sentido positivo do eixo X, o J no sentido positivo do eixo Y e o K no sentido positivo do eixo Z. Se nós fizermos I vetor J, então nós temos um vetor na direção X, e aí você vai fazer o produto vetorial com o vetor na direção Y. Né? O I vetor J, pensemos agora na chave de fenda rodando, então você vai rodar ela do eixo X para o eixo Y. Isso vai dar uma rotação no sentido anti-horário e o resultado vai ser um vetor no sentido positivo do eixo Z, que é o vetor K. Se você inverter a ordem do produto, ao invés de fazer I vetor K, você realiza J vetor I, então você inverte a direção de rotação da chave de fenda. Ela passa a rotacionar no sentido horário. E aí você aperta, né? O parafuso entra, ou seja, ele aponta no sentido negativo do eixo Z. Analogamente, você pode verificar a relação entre os diferentes vetores unitários via produto vetorial. E aqui estão as outras. K vetor I resulta J, J vetor K resulta I. I vetor K resulta menos J e K vetor J resulta menos I. Bom, feito esse comentário, vamos às propriedades do produto vetorial. Vamos tomar três vetores, U, V e W, e um escalar C. Tá? E aí a gente tem aqui as propriedades de 1 até 6, tá? Desses vetores. O U vetor V é igual a menos V vetor U. CU vetor V é igual a CU vetor V igual a U vetor CV. Então veja, se a gente inverte a ordem do produto vetorial, o vetor resultante tem invertido o sentido. Se a gente multiplica um dos vetores por uma constante, a gente pode, e depois efetua o produto vetorial, é equivalente a fazermos o produto vetorial e depois multiplicarmos pela constante, ou fazer a constante e multiplicar o outro vetor do produto vetorial. O produto vetorial também tem uma regra distributiva. U vetor V mais W é o mesmo que fazer U vetor V mais U vetor W. E essa operação distributiva, né, ela tem dois modos. Né? Um é com o vetor produto vetorial com a soma, o outro é a soma produto vetorial com o vetor. Em ambos os casos, a propriedade distributiva se preserva. Note, porém, que a ordem do produto vetorial ela é preservada. Tá? Por fim, nós temos o chamado produto misto, que consiste em fazermos o produto escalar entre o vetor U e o produto vetorial V vetor W. Note que essa ordem você pode alternar, né? O resultado desta operação pode ser também U vetor V escalar W. Tá? Então, ambas as aplicações são viáveis. Por último, a gente pode ter também o duplo produto vetorial, U vetor V vetor W. Isso dá um vetor, note, aqui é um produto escalar. E o resultado de um produto escalar é um número. Aqui não, aqui são dois produtos vetoriais. Então, aqui nós temos dois vetores. Tá? Bom, agora a combinação de dois vetores com um número, né? Então porque aqui é um número vezes o vetor V, então é um vetor na direção do vetor V
subtraído de um vetor na direção do vetor W. Tá? Então, essa é a propriedade 6. Vamos fazer uma verificação, né? A primeira verificação é a propriedade de número 5. Para verificar, sempre escreva em termos das componentes. Então, as componentes do vetor U são o 1, o 2 e o 3. E as componentes do vetor V, vetor W, são essas, conforme a definição do produto vetorial. Então, na direção 1, ou x, V2, W3 menos V3, W2. Na direção y, V3, W1 menos V1, W3. E na direção 3, V1, W2, V2, W1. Aplicando, aí a gente pode aplicar a propriedade distributiva, né? Esse é um produto escalar, então componente 1 pela componente 1, mais componente 2 multiplicada pela componente 2, mais componente 3 multiplicada pela componente 3. Aplicando a propriedade distributiva, nós podemos reorganizar termo a termo. Da seguinte maneira, veja aqui, por exemplo, o termo proporcional a W1. Ele tem U2 V3 vezes W1, então U2 V3 vezes W1, menos U3 V2 vezes o W1. Tá? Não tem mais nenhum termo proporcional a W1. Então, aqui ficamos com esse termo. Agora, note o seguinte, que multiplicar componente 2 pela 3, com sinal positivo, menos componente 3 pela 2, com sinal negativo, do primeiro vetor do segundo, é a componente 1 de um produto vetorial. No caso, o produto vetorial agora de U vetor V. Então, é por isso que a gente pode escrever desta forma. A análise feita para a primeira componente vai se repetir na segunda e na terceira. Então, fica a vosso dispor realizar o restante deste cálculo. E agora vamos à propriedade de número 6, que é um pouco mais longa, mas igualmente interessante. Então, nós vamos fazer um triplo produto vetorial. Nós vamos escrever o resultado do triplo produto vetorial calculando o determinante da matriz, que tem na primeira linha IJK, na segunda linha as componentes do vetor U, no eixo X, Y e Z, e na terceira linha as componentes do vetor V, vetor W. Então, V2, W3 menos V3, W2 e assim sucessivamente. Com isso, você agora tem realizando o cálculo do produto vetorial. Então, na direção I ficamos com o 2 vezes este termo que está escrito aqui, menos o 3 vezes este termo conforme escrito nesta equação na direção I. O mesmo valendo para a direção J e direção K. Evidentemente que eu discuto a direção I e vocês vão verificando os meus cálculos para a direção J e para a direção K e com isso vão treinando as mãos de vocês para a realização de um cálculo bem realizado. Eu confio em vocês para isso. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar a operação distributiva, né, nos dois termos. Em seguida, nós vamos reorganizar os nossos números. Tá? Então, vamos à direção I primeiro. Então, a operação distributiva, vamos pegar primeiro o resultado que fica proporcional a V1. Veja, por que V1? Quando a gente olha na fórmula, tem um V aqui, né? Então, a gente olha para o V1, que está na direção I. Faz sentido, né? V1, direção I. Então, é a componente no eixo X do vetor V. E ela está sendo multiplicada por um número aqui. Este número é um produto escalar. Veja, o 1W1 mais o 2W2 mais o 3W3, que é o escalar W. Tá? Como que nós chegamos neste termo? Vamos olhar cada uma das componentes proporcionais a V1. Nós temos proporcionais a V1 o 2W2, menos, com menos dá mais, o 3W3 está escrito aqui.
não tem o termo U1W1, então nós adicionamos um termo U1W1V1 e como adicionamos ali, temos que subtraí-lo, menos U1W1V1. Fazemos o mesmo para organizar os termos proporcionais a W1, que é quem está na direção de I. Novamente, temos aqui esse produto escalar, U escalar V, com o sinal de menos à frente. Bom, vamos verificar de onde ele veio. Então, está aqui o W1, né? Quem é proporcional a W1? O 2V2 com sinal de menos, então menos o 2V2 menos o 3V3, o 3V3, W1. Ficou faltando novamente o 1V1, então nós adicionamos, incluímos o 1V1 com o sinal de menos, multiplicado por W1 aqui. Como tem uma subtração de U1, V1, W1, então colocamos um mais U1, V1, W1 para que a soma seja zero, né? E agora notem que coisa linda, temos menos U1, V1, W1 mais U1, V1, W1, a soma disso aqui é zero. Este termo aqui é o produto escalar, com sinal negativo, o 1V1 mais o 2V2, e este termo é outro produto escalar, o W. Tá? Então a gente reescreve, eu só fiz como esse termo se repete em todos os elementos, I, J e K, o cálculo é análogo, por isso eu não vou demonstrar, mas temos aqui I, J e K. Aqui é um produto escalar, U escalar W, na direção do vetor V, né? Porque aqui é V1K mais V2J mais V3K. Então é o próprio vetor V. Então é U escalar W na direção V menos U escalar V na direção W. Tá bom? Com isso a gente conclui essa demonstração do duplo produto vetorial e deixamos o restante das propriedades para que vocês façam em forma de exercícios, né? Possam fazer sempre pensando nesse esquema de escrever os vetores segundo as suas componentes e calcular explicitamente as operações produto vetorial, produto escalar, porque é quando você olha explicitamente nos cálculos que essas fórmulas condensadas, né, muito elegantes, evidentemente que essa forma, escrever desta maneira é muito mais elegante que escrever, por exemplo, desta maneira, né? Veja só a diferença em quantidade de espaço que se utiliza. Então é muito elegante, mas para visualizar de onde veio é complicado. Então é por isso que eu sempre recomendo, faça a demonstração usando as coordenadas. Com isso eu encerro este vídeo e a gente se despede e até o próximo vídeo, quando vamos falar do produto triplo e vamos mencionar também uma aplicação do produto vetorial que é utilizada para computar o torque, essa quantidade muito intrigante da física. Um grande abraço e até já!